Você confiaria sua vida a duas pessoas, e elas te apunhalassem pelas costas ao mesmo tempo? Essa é a história de uma mulher traída pelo namorado, e pela melhor amiga, no mesmo momento, no mesmo lugar. Mas ela não chorou, não implorou. Fez o impensável. Uma vingança que chocou a internet e dividiu opiniões no Reddit. Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas. Traição, coragem e uma resposta final que ninguém esperava. Assista até o fim porque no final, você vai precisar escolher. Ela foi longe demais? Ou fez o que todos nós sonhamos em fazer? Meu ex me traiu com minha melhor amiga. Então fiz o impensável. Eu achava que minha vida estava indo bem. Namorava o Lucas há quase 4 anos. Ele era o tipo de cara que todas as minhas amigas elogiavam, atencioso, divertido, sempre presente. E claro, a mais próxima delas, a Bia, era quem mais convivia com a gente. Ela era minha melhor amiga desde o ensino médio. Dormia na minha casa, viajava com a minha família, sabia dos meus segredos e dos meus sentimentos mais profundos pelo Lucas. A verdade é que eu achava que tinha um pacote completo, um namorado fiel e uma amiga leal. Mas o que eu não sabia é que os dois estavam ensaiando pelas minhas costas o papel principal da minha maior decepção. Comecei a perceber os primeiros sinais quando a Bia passou a comentar demais nas fotos do Lucas. No início, eram coisas bobas. Olha esse sorrisinho. Ou, tá gato, hein? A amiga aqui aprova. Eu até ria, achava brincadeira. Bia sempre foi extrovertida, um pouco exagerada. Mas com o tempo, algo mudou no olhar dos dois quando estavam juntos. Sabe quando você entra num cômodo e tem a impressão de que todo mundo estava falando de você antes de chegar? Pois é. Eu sentia isso. Mas tentava ignorar. A gota d'água começou com um detalhe pequeno, o celular dele. Antes, ele era totalmente despreocupado. Deixava o aparelho largado pela casa, desbloqueado. Depois de um tempo, passou a andar colado ao telefone. Virava a tela para baixo, ativava o modo silencioso, colocava a senha de 6 dígitos. Quando eu perguntei, ele disse: "É por segurança, amor. Nada demais." Mas tinha algo errado, e eu sentia. Sabe aquele sexto sentido que a gente tenta calar, mas ele insiste em gritar por dentro? Então, comecei a perceber que toda vez que o Lucas assumia por algumas horas, a Bia também. Às vezes não respondia mensagens, nem curtia nada nas redes sociais. E quando voltava, parecia mais animada do que o normal. Comecei a conectar os pontos. Mas ainda não tinha provas. Até que uma noite, o Lucas disse que ia sair com o pessoal do trabalho. Era uma sexta-feira. A Bia, por outro lado, simplesmente não apareceu no nosso grupo de amigas. Quando perguntei se ela viria no nosso encontro de rotina, ela só respondeu: "Ai, tô cansada hoje, amiga. Preciso descansar. Tá puxado aqui." Desliguei o celular, e meu coração disparou. Era naquela noite. E foi aí que eu tomei a decisão que mudaria tudo. Seguir meu instinto e os rastros da mentira. Naquela noite, eu não avisei nada a ninguém. Não mandei mensagem, não fiz escândalo, não pedi explicações. Só peguei minhas chaves, entrei no carro, e fui até o apartamento da Bia. O coração batia como se fosse sair pela boca. A cada rua que eu atravessava, eu repetia mentalmente: "Talvez eu esteja errada. Talvez seja só coisa da minha cabeça." Mas algo dentro de mim, uma dor silenciosa, dizia o contrário. Estacionei do outro lado da rua. O carro do Lucas estava lá, parado, na porta do prédio dela. Reconheci pelas rodas, pelos adesivos, como poderia não reconhecer? Ele era meu namorado. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Subi as escadas. Devagar. Cada degrau parecia um grito abafado. A porta da Bia estava entreaberta. Ela sempre dizia que deixava assim quando esperava entrega ou quando alguém já ia chegar. Meu coração começou a bater mais forte. Passei pela sala. Silêncio. E então ouvi risadas. Respiração ofegante. Uma voz masculina sussurrando algo como "não faz barulho, ela pode ligar." E a voz dela. Minha melhor amiga. Dando risada. Como se nada importasse. Não pensei. Não hesitei. Empurrei a porta do quarto com força. E ali estavam eles. Lucas, sem camisa. Bia, enrolada no lençol. Os dois congelaram como estátuas. Olhos arregalados. Pálidos. Pareciam ter visto um fantasma. O tempo parou. Ninguém conseguia dizer nada. Fui eu quem quebrou o silêncio. Não precisam se explicar. Vocês já disseram tudo. Lucas tentou cobrir o rosto. Bia balbuciava algo como "não é o que parece." Mas não importava. Eu vi. Com meus próprios olhos. Virei as costas. Saí. Sem gritar. Sem chorar. E naquele momento, uma única frase ecoava na minha mente: "Eles destruíram tudo. Mas eu ainda posso escolher como isso termina."
Foi ali que decidi que, se eles queriam brincar com meu coração, eu mostraria o que era brincar com fogo. Depois daquela noite, passei 2 dias em silêncio. Desativei minhas redes sociais. Não atendi o telefone. Nem minhas amigas sabiam onde eu estava. Fiquei hospedada na casa de uma tia que morava em outro bairro, alguém que sempre me ofereceu acolhimento sem fazer perguntas. Durante esse tempo, eu chorei. Muito. Não vou fingir que fui forte o tempo todo. A traição de um parceiro já é dolorosa. Mas quando vem acompanhada da facada da sua melhor amiga, a dor se transforma em um vazio que corrói por dentro. Mas no meio desse silêncio, algo começou a mudar dentro de mim. Não era só tristeza. Era indignação. Eu fui leal até o fim. Eu defendi os dois. Eu confiei. E tudo que recebi foi desprezo, mentira e um teatro bem montado. E foi aí que o plano nasceu. Comecei vasculhando minhas fotos antigas. Achei um vídeo que tinha feito pro aniversário do Lucas, 6 meses antes. Era um vídeo lindo, cheio de momentos nossos, com trilha romântica e declarações de amor dele espalhadas em cada trecho. Um verdadeiro retrato de um relacionamento que, para mim, era verdadeiro, mas que para ele, não passava de aparência. Peguei esse vídeo e o editei. Nos últimos segundos, adicionei discretamente uma foto recente dos dois juntos. Uma que eu mesma tinha tirado, inocentemente, meses antes. E no final, escrevi com letras grandes, em branco sobre fundo preto. E agora, Lucas, já pode comemorar com a sua nova princesa, Bia. Enquanto isso, eu comemoro a minha liberdade. Salvei. Subi o vídeo nas minhas redes sociais que, até então, estavam desativadas. Ativei tudo de novo. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Marquei os dois. Deixei o post público. E apenas publiquei, sem dizer mais nada. Em menos de 1 hora. O inferno começou. O vídeo viralizou mais rápido do que eu esperava. Minhas notificações explodiram. Comentários, compartilhamentos, reações indignadas, mensagens de apoio e, claro, uma avalanche de opiniões divididas. Em menos de 24 horas, o vídeo já tinha mais de 200 mil visualizações somadas nas redes. Pessoas que eu nem conhecia começaram a me seguir. Perfis de fofoca começaram a repostar dizendo a vingança mais fria da internet. Alguns diziam: ela foi genial. Finalmente alguém que não se cala. Outros comentavam: ela exagerou, isso devia ser resolvido em particular. Mas sinceramente, eu não ligava. Porque eu sabia exatamente o que estava fazendo. E nada do que eu revelei era mentira. Eles se expuseram. Eu só segurei o espelho. Lucas me mandou mensagem no mesmo dia. Primeiro tentando parecer calmo. Você tá louca? Tira isso do ar. Isso é desnecessário, você tá se queimando. Minutos depois, veio o desespero. Eu tô perdendo seguidores, minha chefe viu isso, você quer acabar comigo? E por fim, a típica manipulação disfarçada de carinho. Eu sei que doeu, mas eu ainda te amo. A gente pode conversar, por favor? Ri sozinha. A Bia nem teve coragem de falar comigo. Mas uma amiga em comum me mandou prints do grupo de WhatsApp. Ela estava se fazendo de vítima, dizendo que eu tinha acabado com a vida dela só porque a ela se apaixonou. Se apaixonou. Desculpa esfarrapada para justificar a traição mais suja que alguém pode cometer com quem sempre te protegeu. A verdade é que nenhum dos dois se importava com o que causaram. Só ficaram incomodados porque o mundo viu. Mas eu não fiz aquilo por vingança. Fiz por justiça emocional. Porque muitas vezes, quem trai é poupado em silêncio. E quem é traído é quem engole a dor calado. Dessa vez, não. Nos dias seguintes, a verdade finalmente veio à tona não só para mim, mas para todos ao redor deles. A mãe do Lucas me ligou. Ela sempre me tratou como parte da família. No telefone, a voz dela tremia. Filha, eu tô tão envergonhada. Nunca imaginei que ele fosse capaz disso. Você não merecia. Me perdoa por tudo. Foi a primeira vez que chorei de verdade desde o flagra. Mas não de dor, de alívio. De saber que alguém enxergava. Outros familiares dele também me mandaram mensagens privadas. Alguns diziam que ele estava arrasado, que tinha sido influenciado pela Bia, que ainda me amava. Mas nessa altura, eu já tinha deixado de ser a mulher que esperava ser amada. Eu agora era a mulher que se respeitava antes de tudo. Do lado da Bia, a história foi diferente. As amigas em comum se afastaram. O grupo do qual ela fazia parte virou um campo de silêncio. Muitas deixaram de seguir ela nas redes. Algumas até mandaram mensagens dizendo que sempre desconfiaram do jeito dela com Lucas. Ela tentou manter a pose por alguns dias, postando frases sobre a liberdade de amar e a ninguém manda no coração. Mas bastou uma semana para ela sumir da internet. Lucas, por sua vez, começou a postar frases religiosas, trechos de arrependimento, citações sobre perdão. Era o clássico roteiro de quem tenta apagar fogo com gasolina santa. E adivinha?
Começaram a aparecer pessoas defendendo ele. Sim, sempre aparece aquele grupo dizendo: mas ela se expôs demais. Não precisava disso tudo. Ela se rebaixou. Como se ser traída calada fosse sinal de maturidade. Como se mostrar a verdade fosse pior do que praticar a mentira. Mas eu não respondi. Eu não debati. Eu segui. Porque a pior punição para gente assim é ser ignorado por quem eles não mereciam desde o início. Algumas semanas se passaram. A poeira da exposição foi baixando, os comentários diminuíram, e as redes começaram a se acalmar. Mas dentro de mim, algo novo estava crescendo. Pela primeira vez em anos, eu estava sozinha, mas não me sentia vazia. Pelo contrário. Era como se eu estivesse finalmente me reencontrando. Comecei a fazer terapia, voltei a cuidar da minha saúde mental, do meu corpo, das minhas vontades. Redescobri prazeres simples como tomar café em silêncio, fazer trilhas, dançar sozinha em casa. Criei um novo perfil nas redes, mais reservado, mais meu. Parei de postar para agradar. Comecei a viver para sentir. E no meio disso tudo, passei a receber mensagens de mulheres que tinham vivido exatamente o que eu vivi. Algumas contaram traições parecidas. Outras agradeceram por eu ter feito o que elas sempre sonharam, mas nunca tiveram coragem. Uma delas escreveu: você não sabe o quanto seu vídeo me salvou. Eu tava me culpando por ser traída. Mas agora entendi que quem trai é que carrega o lixo. A gente só limpa. Essa frase me marcou. Porque foi ali que percebi que minha história, que antes eu achava vergonhosa, tinha virado inspiração. Lucas tentou se reaproximar uma última vez. Mandou um buquê de flores com um bilhete escrito à mão. Ainda sonho com você. Me perdoa por destruir o que tínhamos. Peguei as flores. Doei para uma casa de idosos. O bilhete. Queimei. Algumas coisas não merecem ser guardadas. Nem como lembrança. 2 meses se passaram desde o vídeo. Eu já estava em outra vibração. Mais leve, mais forte, mais eu. Tinha começado a trabalhar em um projeto pessoal, conhecendo pessoas novas, me reconectando com amigas antigas que eu havia deixado de lado por causa do relacionamento com o Lucas, algo que, olhando agora, era um dos sinais mais claros do quanto eu havia me anulado. E foi num sábado à tarde, em um café no centro da cidade, que o universo resolveu brincar com minha sanidade. Eu reencontrei os dois. Juntos. Lucas e Bia, sentados, com cara de que estavam tentando levar uma vida normal. Mas nada neles parecia espontâneo. Sorrisos forçados, olhos inquietos, mãos desconectadas. Eles me viram antes que eu fingisse não ver. Ficaram duros. Sem reação. Passei por eles de cabeça erguida, pedi meu café com calma, sentei 2 mesas atrás. Eu não precisava dizer nada. Minha presença ali, inteira e em paz, falava por mim. Lucas tentou se aproximar, mas eu levantei a mão e apenas disse: não. Você já teve espaço suficiente na minha vida. Agora, só me assiste. Ele recuou, visivelmente sem graça. Bia baixou os olhos. E naquele momento, entendi que a pior consequência da traição deles não foi me perder. Foi terem que conviver um com o outro, cheios de culpa e sem confiança. Porque no fundo, eles sabiam. Quem trai junto, desconfia junto. Saí do café com o coração leve. Não por vingança. Mas porque, pela primeira vez, eu vi com clareza. Eles seguiram presos um ao outro. Eu segui livre. Depois daquele reencontro inesperado, algo dentro de mim se confirmou. Eu não precisava de um pedido de desculpas. Eu não precisava que ninguém reconhecesse o erro. Porque eu já estava curada. A verdadeira vitória não foi a exposição. Não foi o vídeo viral. Nem os comentários de apoio. Foi a paz que eu carregava agora ao acordar. Foi olhar no espelho e me reconhecer de novo. Foi saber que eu não precisei me diminuir para caber na covardia de ninguém. Comecei a escrever sobre o que vivi. Primeiro, só para mim. Depois, publiquei alguns trechos num blog. O retorno foi surpreendente, centenas de mensagens de mulheres, e até homens, que viveram histórias parecidas, mas nunca tiveram coragem de reagir. Muitos diziam: você falou o que eu sempre engoli. Você teve coragem por todos nós. E foi aí que entendi o verdadeiro impacto da minha atitude. Não se tratava mais de vingança. Era sobre voz. Sobre quebrar o silêncio que tanta gente carrega por medo, vergonha ou dependência emocional. A traição destrói, sim. Mas às vezes, ela também liberta. Porque nos mostra quem nunca mereceu estar ao nosso lado. E nos ensina, do jeito mais duro, a escolher melhor a nós mesmos da próxima vez. Eu não voltei a falar com nenhum dos dois. E nunca mais precisei. O que ficou no passado ficou onde pertence.
Ela tomou a decisão que muitos sonham, mas poucos têm coragem de executar, mostrar a verdade, recuperar sua dignidade e seguir em frente. Mais forte do que nunca. Essa história é um chamado para que você nunca aceite ser passado para trás. Nunca se diminua por ninguém, e saiba que o respeito e o amor próprio vêm antes de tudo. E a grande pergunta é: você está pronto ou pronta para virar a página da sua vida, para deixar para trás as mentiras e construir uma nova história baseada na sua verdade? Se essa história mexeu com você, não fique só no silêncio. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que achou. Curta o vídeo para ajudar mais pessoas a terem coragem de se libertar. E se inscreva no canal para receber mais histórias reais que vão transformar sua visão sobre amor, traição e superação. Se essa história te deixou em choque ou te fez pensar em algo que você viveu, comenta aqui embaixo. Você acha que ela foi longe demais? Obrigado por assistir e lembre-se, confiança é como vidro. Uma vez quebrada, nunca volta.